E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já está avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, mas dá-lhes vós de comer. Então eles lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias, ou 12 cestos. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém? Oremos. Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite, por esse tempo tão precioso de estarmos na presença do Senhor, na Tua casa, junto com os nossos irmãos, ó Deus, com o intuito de prestar culto ao Senhor, Deus. Receba, Deus, esse culto, receba, Deus, a nossa adoração, a qual dedicamos apenas ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nos colocamos nessa hora, Deus, diante da Tua presença, pedindo, ó Deus, a direção do Teu Espírito, para que essa palavra, ó Deus, que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa noite, venha, ó Deus, frutificar nas nossas vidas. Que de algum modo, ó Deus, essa palavra nos transforme, nos ensine, nos instrua, Pai, de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade. Quebranta nossos corações e tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que não agrada a Ti, tudo aquilo que não Te pertence, tudo aquilo que nos desvie do centro da Tua vontade. É a nossa oração, Deus, colocando-nos agora à disposição do Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse relato do milagre da multiplicação, ele é o único dos milagres que Jesus fez que aparece nos 4 evangelhos. Jesus fez muitos milagres, mas alguns Lucas relatou, Mateus não relatou, né? Ou João relatou e os outros 3 não relataram. Esse é o único que está nos 4 evangelhos. Você vai encontrar ele em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. Por quê? Porque ele ensina para nós alguns princípios muito, muito, muito importantes e que talvez, penso eu, os discípulos aprenderam naquele dia ali e levaram para a vida deles enquanto servos de Jesus Cristo, enquanto discípulos de Jesus Cristo. Há algumas verdades nesse texto aqui que talvez a gente não perceba de cara, mas que a gente precisa focar nelas. A gente precisa observá-las porque elas estão cheias de verdades que Jesus está trazendo, está tratando nesse texto, que são fundamentais para a nossa vida cristã. São fundamentais para a igreja. São fundamentais para que a igreja cumpra o seu propósito nessa terra. E eu quero então compartilhar com os irmãos algumas dessas lições que Jesus nos ensina aqui. Acredito que tem outras, além das que eu separei, mas quero falar dessas. Em primeiro lugar, primeira lição que a gente aprende com Jesus aqui nesse texto é que a compaixão pelas pessoas é que move Jesus a fazer o que ele fez, ou todas as outras coisas que ele fez. A compaixão pelas pessoas move Jesus a realizar o seu ministério. A compaixão pelas pessoas move Jesus a realizar os milagres.
Então o que que a gente aprende com Jesus? Aprenda a ter compaixão pelas pessoas. Priorize no seu coração a empatia. Trabalhe a empatia no seu coração. O que é empatia? É compadecer-se do outro. É sentir a dor do outro. É se colocar no lugar do outro. Amém? E aonde que a gente vê isso aqui nesse texto? O versículo 13 aí que nós lemos, o primeiro versículo, ele diz: e Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, né? Ou Jesus ouvindo isso, o quê? É importante a gente saber o que aconteceu antes, né? O que aconteceu antes? Jesus ficou sabendo da morte de João Batista. Se você voltar aí no capítulo 14, né, a partir do versículo 1, você vai ver que está tratando ali da morte de João Batista. Jesus foi informado da morte de João Batista. Então Jesus está com seus discípulos e alguém traz para ele a notícia da morte de João Batista. Fala: João Batista foi morto. E aí o texto que nós lemos vai dizer: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto e apartado. O que Jesus está fazendo aqui, irmãos? Lembra que João Batista é primo de Jesus? Então qual que é o propósito de Jesus quando ele se retira para um lugar deserto e apartado? Se você perdeu um ente querido, alguém da sua família que você gostava muito, qual que é o primeiro sentimento? Luto, né? A gente sente aquela dor, a gente sente aquela perda. Então penso eu que Jesus está querendo viver o luto dele. Apesar de, né, como Senhor e como Deus que Ele é e Ele era, né? Mas a gente sabe que Jesus era 100% Deus, mas também 100% homem. Então Jesus sentia, né, compaixão, Jesus sentia dor, Jesus, né, ficava triste, se angustiava. E provavelmente, tendo essa notícia da morte do seu primo, que não era apenas primo, mas também um companheiraço de ministério, Jesus ficou chateado. E provavelmente retirou-se na intenção de quê? De orar, de ter um tempo de oração, um tempo de tratar aquilo que estava no coração dele. Amém? Mas o que acontece? Quando Jesus chega para onde ele foi, versículo 14 diz para nós: saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Ou seja, Jesus saiu para um lugar retirado a fim de descansar, de ter um tempo de oração, de trabalhar no coração dele o luto por João Batista. Mas quando ele chega lá, e o texto, versículo 13, vai dizer que o povo seguiu Jesus, né, sabendo que Jesus tinha se retirado, o povo foi atrás de Jesus. E quando Jesus chegou lá, já tinha gente lá, fora os que chegaram depois. Se fosse eu ou você, provavelmente o que nós faríamos? Gente, dá um tempo. Pessoal, deixa eu curtir meu luto, né? Se é que a gente curte luto, né? Estou precisando de um tempo para mim. Estou precisando descansar. Eu vim para cá, para um lugar deserto e retirado, para ficar longe das multidões. Aí eu chego aqui e encontro vocês aqui já me esperando. Provavelmente, se fosse eu ou você, essa seria a nossa reação, né? Quando a gente quer descansar, a gente não quer ninguém por perto, não é verdade? A gente quer descansar. A gente quer ter o nosso tempinho para nós. Mas Jesus, quando ele chega e ele vê aquela multidão de pessoas, e o texto diz que ele foi movido de íntima compaixão por aquelas pessoas, o que vem no coração de Jesus acima da vontade dele de ter o tempo dele? Eu preciso abençoar esse povo. O texto é muito claro, versículo 14.
possuído de íntima compaixão para com aquela multidão, ele curou os seus enfermos. Então Jesus colocou acima da sua necessidade, acima da sua vontade, do seu desejo de estar sozinho, de ter o seu tempo precioso com o Senhor, o seu tempo de oração, o seu tempo de cuidar de si mesmo, da sua própria dor. Ele abriu mão disso e falou: eu vou descansar outra hora, porque esse povo precisa de mim. Então Jesus está ensinando para nós que a compaixão deve nos mover. A compaixão deve nos ensinar, a vez por outra, não é todo o tempo, tá? Entenda isso. Não é sempre que você tem que priorizar fazer alguma coisa por alguém ou por outras pessoas e anular a sua necessidade e a sua vontade. Mas vez por outra, nós precisamos ter a percepção de que as nossas necessidades precisam ser colocadas de lado para que a gente abençoe outros. Eu estou dizendo isso porque eu sei que tem gente que se anula 100% do tempo para abençoar os outros 100% do tempo e não cuida de si. Né? Tem gente que 100% do tempo está trabalhando pelos outros, pela família, resolve o problema do filho, do pai, do marido, do cachorro, do papagaio e não cuida de si. Não tira tempo para si, para orar, para meditar, para descansar. Todos nós precisamos disso, irmãos. Todos nós precisamos de um tempinho para nós, para cuidar de nós. Então a gente não pode ir nem para um extremo nem para o outro, nem cuidar só de nós e nem cuidar só dos outros. Mas Jesus está ensinando para nós aqui que é importante que eu e você, enquanto cristãos, enquanto discípulos de Jesus, entendamos que há momentos que a gente tem que falar assim: eu precisava descansar hoje, mas eu vou descansar outra hora porque eu preciso abençoar outra pessoa. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E é a hora agora que eu preciso deixar as minhas necessidades um pouco de lado e fazer aquilo que é a vontade de Deus. Quando Jesus, lá em Marcos 10:45, ele diz: eu vim para servir e não para ser servido, penso eu que ele está pensando nisso. Entendo eu que ele está mostrando para nós esse princípio. E quando Jesus diz: eu vim para servir e não para ser servido, Jesus não está só usando uma frase de efeito, não. Jesus não está só dizendo uma coisa bonita para o pessoal aplaudir. Olha como ele é, né, disponível para abençoar os outros. Não, Jesus está falando isso do fundo do coração dele. Eu estou aqui para servir, não para ser servido. Então, se eu estou aqui para servir, as minhas necessidades ficam de lado e eu priorizo a de vocês. Então, a gente precisa lembrar disso e pensar nisso. Segunda lição que a gente aprende com Jesus aqui nesse texto é que Jesus mostra um aspecto da responsabilidade da igreja. Jesus ensina para nós aqui nesse texto um dos aspectos, um dos principais e mais importantes aspectos da responsabilidade da vida da igreja. E que aspecto é esse? No versículo 15, o texto vai dizer para nós: sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora já está avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Ou seja, Jesus chegou lá naquele lugar, encontrou com a multidão. O texto não deixa preciso a que horas Jesus chegou lá, mas a gente pode fazer uma inferência aqui de que Jesus chegou bem cedinho, porque o texto vai dizer que ele curou os enfermos daquela multidão. Então pensa aqui, que lá no final do versículo 21, vai dizer que 5.000 homens, não é isso? 5.000 homens, além de mulheres e crianças, porque era normal não se contar mulheres e crianças naquele tempo, né? Então chuta aí uma multidão de umas 10.000 pessoas, porque para cada homem você acrescenta uma mulher, né? Ou às vezes o homem está sozinho, ou às vezes tem 2, 3, 4 crianças. Vamos
pode chutar 10 mil pessoas. Quanto tempo levou para Jesus conversar com aquele povo, curar os enfermos, que o texto diz que ele curou os enfermos. Então todo mundo que estava enfermo no meio daquela multidão, Jesus curou. Então supomos aqui que Jesus ficou o dia todo nesse serviço. Jesus levou o dia todo cuidando daquela multidão, abençoando aquela multidão. E quando chegou a tarde, ou seja, depois de bastante tempo de trabalho, né, ali com os discípulos começam a olhar ao redor e já começam a ver uma multidão já cansada. Os próprios discípulos já cansados. Jesus já cansado. E vem com isso o quê? A fome. E aí os discípulos, preocupados consigo, preocupados com Jesus e também preocupados com a multidão, porque se eles não tivessem preocupados com a multidão, eles não tinham falado nada. Então eles estavam sim preocupados com a multidão. Falaram, como é que esse povo vai fazer para comer? A hora está ficando avançada. Como é que esse povo vai comer? Então a gente precisa liberar esse povo para eles começar, cada um caçar seu rumo aí, né? Dar o seu jeito, achar um lugar para poder comprar comida ou voltar para casa e cada um se virar. Porque se a gente ficar aqui muito tempo, a hora vai avançar demais, não vamos ter que dormir todo mundo aqui e todo mundo com fome. E aí é que Jesus vai ensinar esse princípio para nós. Qual que é o princípio que Jesus ensina aqui? Quando Jesus diz, dai-lhes vós de comer. Como eu disse, Jesus está ensinando um princípio fundamental da vida da igreja. Princípio esse que, infelizmente, hoje em dia, são poucas as igrejas e as denominações que se preocupam com ele. E eu digo isso porque já vivi algumas experiências em que pessoas foram abençoadas ou buscaram ajuda em outros lugares ou em outras igrejas porque sua própria igreja não os abençoava. Sua própria igreja não tinha condições, entre aspas, de abençoá-los. Tem muitas igrejas em que o membro da igreja que está ali trabalhando, ajudando, abençoando, sendo fiel ao Senhor, a hora que ele passa uma dificuldade e ele vai buscar na igreja ajuda, ele ouve. Você não tem fé não, irmão? Tem algum pecado aí na sua vida, hein? Você está passando por isso aí, tem alguma coisa errada com você. Vai consertar com Deus. Não estou supondo isso. Estou falando de experiências que eu já vivi, de coisas que eu já ouvi e que eu já tive que intervir. Não poucas. Quando Jesus diz, dai-lhes vós de comer, Jesus está transferindo para os discípulos a responsabilidade de cuidar da alimentação daquele povo. Porque a proposta dos discípulos é, manda todo mundo embora, para que cada um cuide de si mesmo. Ou seja, cada um com o seu problema. Nós nos isentamos dessa responsabilidade. Mas Jesus volta para eles a responsabilidade, não os senhores. Eles estão aqui o dia inteiro com nós. Nós estamos cuidando deles aqui durante o dia todo. Agora que eles precisam de uma outra ajuda, nós vamos liberar todo mundo e mandar embora? Não, senhor. Vocês vão cuidar deles. A responsabilidade é sua. É isso que Jesus está dizendo. E é óbvio, né, que quando Jesus transfere essa responsabilidade para os discípulos, eles vão usar o argumento que muita gente continua usando até hoje. Qual que é o argumento que eles usam?
Nós não temos condições de suprir essa necessidade, ué. Não dá para fazer isso, Jesus. Você está colocando sobre nós uma responsabilidade que nós não damos conta de resolver. É muita gente para dar comida. E aí eles vão ainda argumentar, e para argumentar, eles vão mostrar para Jesus a realidade. Jesus, olha, você está dando para nós essa responsabilidade, nós vamos mostrar para você a realidade. A realidade é que nós só temos 5 pães e 2 peixes. Ou seja, mal dá para nós. Mal dá para nós. Como é que nós vamos ajudar esse povo? Como é que nós vamos assumir essa responsabilidade se o que nós temos aqui mal dá para nós? Pensa que é 5 pães, 2 peixes para 13 pessoas no mínimo, né? Os 12 discípulos mais Jesus, 13 pessoas. E é aí que Jesus nos ensina a terceira lição. Qual que é a terceira lição? O milagre acontece quando o pão é consagrado e partido. Vou repetir. O milagre acontece quando o pão é consagrado e partido. Jesus diz para eles assim: olha, é isso que vocês têm? Então, traz aqui para mim. É isso que vocês têm? Então, põe aqui nas minhas mãos. E eu quero observar essa ideia, né, ou esse termo que Jesus traz aqui, né? Essa palavra traz para mim é uma palavra que lá no grego é phero, com PH, PHERO. E ela tem um significado muito interessante, que é o de trazer sobre si uma responsabilidade. Quando Jesus diz phero, ele está trazendo, olha, joga sobre mim então. Percebe? Jesus joga para eles, eles falam, não damos conta, e aí ele fala, então joga para mim, traz para mim, coloca sobre mim essa responsabilidade. O que Jesus está querendo dizer? Eu sei que vocês não dão conta. Eu sei que vocês não dão conta. Eu sei que vocês não têm condições. Mas eu precisava jogar isso para vocês, para que vocês recorram a mim, porque eu dou conta. E não é muitas vezes assim que acontece na nossa vida? Não é muitas vezes assim que Deus faz com a gente? Deus nos coloca nos cantinhos assim e vai apertando a gente, apertando, até a gente falar assim, Senhor, eu não dou conta não. Aí fala, é isso que eu queria ouvir. Era isso que eu queria ouvir. Por quê? Porque a gente tem a mania de achar que a gente dá conta de tudo, né? A gente tem a mania, nós falamos isso aqui na quinta-feira, no nosso culto de oração. A gente tem a mania de achar que nós somos autossuficientes e que nós temos nas nossas próprias mãos a solução para todos os problemas. E a gente quer chegar e a gente quer resolver a situação. E volta e meia, Jesus precisa nos dar uma apertadinha, a gente fala assim, epa, não dou conta não. E aí então Jesus fala, então traz para mim o que vocês têm. Põe aqui na minha mão, joga para mim essa responsabilidade, que eu posso fazer. E aí o que Jesus faz? Acho muito interessante isso, porque é muito semelhante àquilo que acontece na ceia. Jesus pega o pão e provavelmente os peixes também, olha para o céu, ou seja, busca a direção de Deus, busca comunhão com o Senhor, busca auxílio do Senhor, abençoa e faz o quê? Parte. Por isso que eu coloquei aqui, ó, o milagre acontece quando o pão é consagrado e repartido. Aquilo que eles tinham, eles colocaram na mão de Jesus. Ou seja, dependência.
tudo que nós temos, os recursos que nós temos, nós colocamos então nas suas mãos, Senhor. E agora o Senhor, de posse daquilo que nós temos, de posse do único recurso que nós temos, Ele abençoa esse recurso e Ele reparte o recurso. E eu fico imaginando, Jesus pega os pães e Ele parte, dá um pedaço para um discípulo, dá um pedaço para outro discípulo, e aí acontece um movimento em cadeia. Jesus parte e dá para o discípulo, o pedaço que recebeu, parte e dá para alguém, esse alguém que recebeu, parte e dá para mais outro alguém, e começa um grande movimento de repartir ali naquele negócio. Começa a repartir, Jesus vai partindo e entrega para um, partindo e entrega para outro, e o outro pega e parte e entrega para outro, e daí a pouco todo mundo tem pão, e o pão continua sendo repartido. Jesus continua com o pão na mão repartindo, os discípulos repartindo, todo mundo repartindo, e todo mundo tem pão, e sobrou pão. O milagre acontece quando se reparte. E eu quero contar uma experiência, não é minha, mas eu participei como, digamos assim, coadjuvante da história. Tinha um irmão na igreja onde eu pastoreava lá em Contagem, ele tem uma chácara em Esmeraldas. E lá ele tem alguns pezinhos de laranja, né? E sempre que as laranjas começam a produzir, ele começa a juntar as laranjas, põe no saco, né? E levar para a igreja. Então a última vez que a gente teve essa oportunidade, ele chegou para mim e falou assim: pastor, todo final de semana eu vou na chácara, eu coloco as laranjas no saco, trago uns 3, 4 sacos de laranja e eu começo a repartir essas laranjas para o povo. Ele levava para a igreja, ele levava para mim, né, principalmente. Eu gostava muito. Laranja muito boa, docinha, maravilhosa. E eu trago um saco de laranja e reparto para um monte de gente. No outro final de semana, pastor, eu chego lá no sítio, tem mais laranja. E quanto mais eu reparto, mais laranja dá. Eu falei: irmãos, isso aí é um milagre da multiplicação. Eu tenho certeza que se você não desse laranja para ninguém, consumisse só você e a sua família, não ia dar mais. Aí eu estou sendo meio ousado aqui, dando uma de profeta aqui, mas eu acho que eu tenho quase para mim que se você não repartisse, você não ia ter mais. Ele falou: eu acho também, pastor, também acho. Eu falei: então continua repartindo. Isso me ensina, irmãos, que a vontade de Deus para nós é que aqueles recursos que Ele coloca nas nossas mãos, nós precisamos repartir. Deus não nos dá recursos para que a gente retenha para nós, para que a gente diga: olha, Deus me deu, isso aqui é meu. Não, a vontade de Deus é que a gente reparta. Nem que seja um pouquinho que a gente tiver, que a gente reparta. Porque os milagres de Deus acontecem quando a gente está disposto a repartir. Quanto mais a gente retém, menos a gente tem. E quanto mais a gente reparte, mais a coisa se multiplica. E é isso que a gente vê aqui. Jesus não pegou o pão e deu um pão para cada um. Observa isso no texto. Observe no texto que lá no versículo 21, quando fala da quantidade, ele vai dizer, no versículo 20, melhor dizendo, não vai dizer que sobraram pães inteiros. Olha lá, versículo 20: comeram todos, saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobrejaram 12 cestos. Não sobrou pão inteiro, sobrou pedaço de pão. Por quê? Porque todos os pães que tinham ali foram repartidos. A ideia que a gente tem é que Jesus orou e começou a brotar pão no cesto, né? Começou a brotar, né? Tirava um pão, brotava outro. Tirava um pão, brotava outro. Não. Não é isso que o texto nos mostra. O texto nos mostra que os pães foram repartidos. E quanto mais se repartia, mais tinha para repartir. Amém? Esse é um princípio que eu penso que nós, enquanto pessoas,
enquanto servos de Jesus e enquanto igreja de Jesus, precisamos entender. Porque às vezes a gente age assim na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, e a gente age assim como igreja. A gente pensa, nossa, nós temos pouco recurso, então vamos reter esse recurso. O recurso é pequeno, então vamos guardar. Vamos segurar. Quem sabe amanhã a gente precisa. Eu ouvi, certo tempo atrás, de uma igreja, eu não vou citar o valor e nem a igreja, porque se eu citar, algumas pessoas vão saber que igreja que eu estou falando, então eu não quero expor ninguém. Mas conversando com um irmão, o irmão falou, olha, a igreja X tem X guardado no banco. Eu falei, o quê? Como assim? Uma igreja tem esse valor todo de dinheiro guardado no banco, e o que eles estão fazendo? Nada. Ah, tem algum projeto que as igrejas querem fazer? Não, não tem projeto nenhum. Então, para que esse dinheiro guardado? Será que Deus quer que a gente tenha dinheiro guardado no banco? Se há tanta coisa para se fazer enquanto igreja nesse mundo? Se há tanta gente necessitada, será que a vontade de Deus é que a gente diga, irmãos, nós temos X guardado no banco? Isso é um orgulho para nós. Dinheiro de igreja não é para guardar no banco, é para investir na obra. E o que Jesus nos ensina aqui é que se a gente coloca os recursos na mão dele, ele faz multiplicar. Repito, quando ele diz, traz para mim, o que ele está dizendo? O que ele está ensinando para nós? Olha, põe na minha mão, consagra para mim, consagra a mim, né, melhor dizendo, que aí o negócio vai funcionar. Se tem um negócio, irmãos, que dificulta a vida do cristão, é dinheiro. É por isso que tem tanta gente que prega que o dízimo não é bíblico, por exemplo. Sabe por que tem tanta gente que prega que o dízimo não é bíblico? Bíblico não rola. É porque o coração dessas pessoas não está a fim de repartir. O coração dessas pessoas não está a fim de compartilhar. Então elas tentam achar na Bíblia, na Bíblia, motivo para dizer, ó, não, isso aí não é bíblico, não é obrigatório, não, isso não é bíblico, não. Que não é obrigatório, eu também concordo. Sabe por que eu concordo? Porque a primeira vez que a gente vê menção de dízimo na Bíblia, não foi obrigatório. A primeira menção de dízimo que a gente tem na Bíblia é com quem? Abraão. E o texto bíblico vai dizer que Abraão se dispôs. O coração de Abraão sentiu vontade de devolver ao Senhor parte daquilo que ele tinha alcançado. Não existia lei, não existia templo, não existia nada disso. Então o que eu entendo? Que a vontade de Deus é que o nosso coração seja como o coração de Abraão. Deus não está, esse é o meu entendimento, tá? Deus não está assim, ó, se você não devolver o dízimo esse mês, o bicho vai pegar pro seu lado. Eu não creio nesse Deus. Mas eu creio num Deus que ensina para nós, como Jesus está ensinando aqui, que todos os recursos que nós tivermos, que Ele mesmo nos der, e que nós consagrarmos a Ele, e estivermos dispostos, com o nosso coração disposto, alegre, e aí a gente vai para Paulo, quando Paulo diz, né, que Deus ama quem dá com alegria, aí Deus opera.
Mas quando a gente fica arrumando desculpa para dizer, não precisa, não pode, não é assim, é porque o coração já não está disposto. Se o coração não está disposto, ainda que você dê com o coração disposto, e é o que Paulo diz, que ninguém contribua com constrangimento, né? Nem por obrigação e nem por constrangimento. O que é contribuir por constrangimento? Eu vou devolver o dízimo, porque senão, no final do mês, meu nome não aparece na lista, né? E aí, com que cara que eu fico se meu nome não aparece na lista? Então eu vou devolver para não aparecer na lista. Isso é constrangimento. Por isso que eu prefiro que não haja lista. Para ninguém se sentir constrangido a fazer, porque vai ser visto. Mas que a gente aprenda com Jesus que os milagres de Deus acontecem quando o nosso coração está disposto a fazer a vontade de Deus. Esse milagre é um milagre extraordinário. Parece uma coisinha simples, né? Mas não é. Pensa no aspecto prático da coisa. 5 pães, 2 peixes. Alimentaram, como nós chutamos aí, né? Nossos cálculos bem rasinho aqui, 10.000 pessoas. Com 5 pães nós não alimentamos o povo que está aqui no culto hoje, né? É ou não é? Tem gente que come sozinho 5 pães. Não é? Não sou eu, tá? Não olhem para essa cara para mim, porque não sou eu. Eu só como 1. Mesmo assim, chorado, porque minha esposa briga comigo que eu não posso comer pão. Mas o que Jesus está ensinando para nós aqui é que esse milagre extraordinário, essa maravilha de Deus, que, como eu disse, aparece em todos os evangelhos e não aparece à toa, ela quer nos ensinar a depender de Deus. Jesus quer nos mostrar que esses princípios que Ele está trabalhando aqui com os discípulos e comigo, com você, eles precisam ser levados para a nossa vida prática e diária na obra do Senhor. Porque se a gente levar esses princípios para o nosso coração e para a nossa vida, irmãos, a gente vai ver tanto milagre. Dentro da nossa casa e no meio da igreja. Só mais uma experiência rapidinho para encerrar. A gente, nessa mesma igreja que eu estava pastoreando, que eu acabei de falar do irmão, a gente precisava fazer um forro de PVC e um piso. Porque o piso era... Sabe aquele piso que a gente fazia antigamente? Jogava cimento e xadrez, aí vinha fazendo o piso assim com xadrez para ele ficar colorido em cima do cimento. Era aquele piso. Feio. Pensa num piso feio. Pensou num piso feio? Era mais feio do que você pensou. Irregular. Quebrava à toa. Pisasse com força assim e fazia aqueles buraquinhos que trincavam. Então a igreja estava desse jeito. Não tinha forro e o pé direito lá é muito alto. Então dava aquele eco, né? Quando tocava os instrumentos, dava aquele barulho. E a gente precisa fazer um forro aqui para diminuir, melhorar a acústica. Precisa fazer um piso para melhorar esse negócio aqui. E você acha que a gente tinha recurso para isso? Tinha não. O que nós fizemos? Vamos fazer uma campanha. Cada um abençoa com aquilo que puder. Sabe o que a gente fez? Caixinha de fósforo. A gente colocou umas caixinhas... coloriu umas caixinhas de fósforo como se ela fosse um tijolo. E aí você podia comprar uma caixinha de fósforo, né? Como se ela fosse um tijolo. O tijolo era só representativo, né? A gente não ia construir parede nenhuma, era só representativo. E aí a gente vendia as caixinhas de fósforo pelo valor que a pessoa quisesse ofertar. Ou você ofertava o valor que você quisesse. Fizemos uma campanha durante, eu não me lembro quanto tempo, não sei se foi 6 meses. Mas o piso a gente mandou orçar.
se não me engano, na época, R$3.200. Isso já tem alguns anos. E o forro por aí também, coisa de 3.500, né, por aí. Total, uns R$7.000 para fazer a obra. Vai lá. O piso está lá, o forro está lá. Só a campanha. Só a campanha. Cada um contribuiu com aquilo que podia, do jeito que podia. E Deus fez o negócio. Por quê? Porque a obra não é minha, nem sua, é de Deus. E se é de Deus, quem é que provê? É Deus. Desde que o nosso coração esteja naquilo que Deus está fazendo. Imagina se os discípulos viram para Jesus assim e falam: Jesus, a gente gosta muito do Senhor, mas esses 5 pães e esses 2 peixes não vai dar não. E os discípulos fizeram isso? Não, eles só falaram assim: ó, o que nós temos é isso. Ele falou: então traz. E eles fizeram o quê? Trouxeram, entregaram para ele. E eu fico imaginando Tomé, por exemplo, né? O texto bíblico não fala, mas vamos fazer uma referência, né? Imagina Tomé, que era aquele que só acreditava quando via. O que esse homem vai fazer? E aí quando ele olha, e o texto vai dizer para nós que no final tinham 12 cestos cheios. Esses 12 cestos cheios, ele tem uma referência aí. Quantos discípulos tinham? 12. No início da história tinha 5 pães e 2 peixes. No final da história tem 12 discípulos, cada um com um cesto na mão, cheio de pão. Amém? Cada discípulo, digamos assim, levou para casa um cesto cheio de pão. Pão que teoricamente não era deles. Foi Jesus que deu. Então que na nossa vida a gente entenda esses princípios e a gente viva essa dependência de Deus que Jesus nos ensina aqui. Que a gente aprenda que os milagres acontecem. Que o nosso Deus é um Deus que faz milagres. Desde que o nosso coração não esteja no milagre, mas no Deus que faz o milagre. Amém? Que a nossa dependência, a nossa disposição do coração esteja no Senhor, para o Senhor e naquilo que o Senhor quer fazer. Porque se for assim, o Senhor vai fazer. Agora, se a gente focar naquilo que a gente tem, naquilo que a gente não tem, naquilo que a gente pode, naquilo que a gente não pode, aí a gente está dizendo para Deus: olha, o que nós temos é isso, e nós vamos ficar com isso. Aí a história é diferente. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa, e que você possa experimentar milagres e provisão de Deus na sua vida e na sua família. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de refletirmos na Tua palavra. Que essa palavra, Deus, nos edifique, nos ensine, nos faça crescer, nos faça, Deus, compreender a Tua vontade, o Teu desejo para a Tua igreja, para o Teu povo, Pai. Que cada dia nosso coração esteja no Senhor. Que a nossa mente, o nosso desejo, ó Deus, seja sempre, sempre, sempre agradar ao Senhor. Temos compaixão, ó Deus, dos nossos irmãos, das pessoas que estão ao nosso redor. Temos o sentimento e o desejo, ó Deus, de sermos bênção na vida das pessoas que estão ao nosso redor. De podermos, ó Deus, abençoar as pessoas com aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, ó Pai. Porque aquilo que temos não é nosso, é do Senhor. E sendo do Senhor, nós queremos usar, aplicar para a obra do Senhor,
para os projetos, para os planos do Senhor na nossa vida, Pai. Obrigado pelo sustento que o Senhor tem dado a cada um de nós, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas e das nossas famílias. Obrigado, Deus, pela tua provisão diária na vida de cada um de nós que aqui estamos, na família de cada um que está aqui, ó Deus, e daqueles que também estão em casa nessa hora. Obrigado porque o Senhor tem sido Deus provedor nos nossos lares. O Senhor tem feito milagres, ó Deus, nas nossas vidas. E por isso, ó Deus, nós queremos voltar os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa atenção e o nosso coração para aquilo que o Senhor está fazendo e aquilo que o Senhor vai fazer no meio da sua igreja, Pai. Nos ensina, nos direciona, nos dê, ó Deus, visão, nos dê direção, nos dê orientação vinda do Senhor. É a nossa vontade, é a nossa oração, é o nosso desejo no nome de Jesus. Amém.